Seu coração disparou quando viu Miguel ainda adormecido ao seu lado, os lençóis enroscados em seus corpos após uma noite de confidências e carinhos proibidos. Antes que pudesse reagir, a porta se abriu violentamente. Sua mãe, que viera de surpresa do interior para visitá-lo, irrompeu no quarto e congelou ao ver a cena, seu rosto contorcendo-se em choque e fúria, gritando palavras que ecoariam para sempre na mente de João. O que é isso, meu Deus? Você nos traiu. A sala de estar do apartamento transformou-se em um campo de batalha emocional em questão de minutos. A mãe de João, Dona Maria, uma mulher de 55 anos com mãos calejadas pelo trabalho na fazenda familiar em Trás-os-Montes, sentou-se no sofá desgastado, as lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. Como você pôde fazer isso conosco, filho? Seu pai e eu sacrificamos tudo para você vir estudar aqui na capital. E agora isso? Isso com outro homem. Sua voz tremia, misturando dor e incredulidade. João, vestindo apressadamente uma calça de jeans e uma camiseta, ficou de pé, o peito apertado como se uma mão invisível o sufocasse. Miguel, agora acordado e vestido, permaneceu ao seu lado, tentando acalmar a situação, mas Dona Maria o fuzilava com olhares de desprezo. Saia daqui. Você corrompeu meu menino. João sentiu o mundo desabar. Ele sempre soubera que sua orientação sexual era um segredo que não poderia ser revelado à família conservadora, arraigada em tradições católicas e valores rurais onde o casamento heterossexual era o único caminho aceitável. Aos 25 anos, ele havia deixado a vila para estudar engenharia na Universidade de Lisboa, mas o peso da expectativa familiar o seguia como uma sombra. Miguel, por outro lado, era o oposto, um pintor de 28 anos, nascido e criado na agitada Alfama, que abraçara sua identidade gay abertamente desde a adolescência, enfrentando rejeições mas construindo uma vida autêntica. Eles se conheceram em uma exposição de arte 6 meses atrás, e o que começou como uma amizade evoluiu para um amor profundo, mas agora exposto, ameaçava destruir tudo. Enquanto Dona Maria ligava para o pai de João, exigindo que ele viesse imediatamente de comboio, João tentou explicar. Mãe, eu não escolhi isso. É quem eu sou. Miguel me faz feliz, me entende como ninguém. Mas as palavras soavam vazias diante da muralha de preconceitos. Dona Maria balançou a cabeça, recordando as noites em que rezava pela alma do filho, imaginando-o casado com uma boa moça da vila, tendo netos para alegrar a velhice. E o que dirão os vizinhos? Seu tio padre. Você nos envergonha, João. Isso é pecado, contra Deus e contra nós. Miguel, sentindo a tensão escalar, sugeriu que saísse para dar espaço, mas João o segurou pelo braço, um gesto de desespero. Não vá. Isso é sobre nós agora. O pai de João, Sr. António, chegou horas depois, exausto da viagem mas furioso. Aos 60 anos, com o corpo marcado pelo trabalho árduo na terra, ele mal olhou para Miguel antes de ordenar que ele saísse. Fora da minha vista, seu depravado. Miguel obedeceu, lançando um olhar de apoio a João antes de fechar a porta. Agora sozinho com os pais, João enfrentou o interrogatório. Como isso aconteceu? Foi a cidade que te mudou. Esses artistas boêmios. Sr. António cuspia as palavras, sua visão de mundo limitada pela vida isolada na província, onde a homossexualidade era sussurrada como uma doença ou uma possessão demoníaca. João, com a voz embargada, rebateu, não mudou, pai. Sempre fui assim, mas tive medo de dizer. Vocês me criaram para ser honesto, mas como, se isso me custaria tudo? A discussão se estendeu pela noite, com acusações voando como flechas. Dona Maria chorava pela perda do filho que imaginava, enquanto Sr. António ameaçava cortar o apoio financeiro, forçando João a voltar para casa e endireitar-se. João sentia o conflito interno rasgá-lo, o amor por Miguel o preenchia, mas o dever filial e o medo da rejeição o paralisavam. Ele se lembrou das festas da vila, onde meninos como ele escondiam seus sentimentos, casando-se por conveniência para evitar o ostracismo. E se eu não voltar? E se eu escolher ficar? Perguntou ele, testando os limites. O pai respondeu com frieza, então você não é mais nosso filho. Aquelas palavras ecoaram como um verdito final, deixando João em um limbo de dor e dúvida. No dia seguinte, Miguel esperava do lado de fora, ansioso. Quando João saiu, os olhos vermelhos de chorar, eles se abraçaram em silêncio. Eles vão embora amanhã, murmurou João. Mas exigem que eu termine isso com você. Miguel, com sua resiliência forjada em batalhas semelhantes, apertou sua mão. Você decide, amor. Mas lembre-se, esconder quem é só traz mais sofrimento. João assentiu, mas no fundo, sabia que a escolha não seria fácil. A pressão familiar era como uma âncora, puxando-o de volta para as raízes que o sufocavam. Enquanto caminhavam pelas ruas de Lisboa, o sol poente tingindo o céu de laranja, João ponderava o preço de sua liberdade. A tensão aumentava a cada hora.
Dona Maria, em uma tentativa de reconciliação, cozinhou uma refeição tradicional, bacalhau com batatas, como se o gesto pudesse curar a ferida aberta. Durante o jantar, o silêncio era opressivo, quebrado apenas por comentários sobre o tempo ou a colheita. Sr. António evitou o assunto, mas seus olhares diziam tudo, decepção profunda. João comeu mecanicamente, o estômago revirado. Eu amo vocês, disse ele por fim. Mas amo Miguel também. Dona Maria explodiu em soluços. Amor. Isso não é amor, é ilusão. Pense nós, seus irmãos, na nossa reputação. João sentiu a culpa corroê-lo, seus irmãos mais novos idolatravam-no, e agora ele seria o exemplo negativo. Após o jantar, sozinho no quarto, João ligou para Miguel. Eles querem que eu vá com eles amanhã. Para refletir. Miguel, do outro lado da linha, respirou fundo. Não vá, João. Fique e lute por nós. Mas João hesitava, dividido entre o conforto familiar e o terror do desconhecido. Ele sabia que voltar significaria reprimir seu verdadeiro eu, talvez até arranjar um casamento arranjado para aplacar as aparências. A sociedade portuguesa, apesar dos avanços legais como o casamento gay desde 2010, ainda carregava resquícios de conservadorismo, especialmente no interior. Em Lisboa, ele via casais como eles passeando livremente, mas em casa, seria um exilado. A noite trouxe insonia. João relembrou o primeiro beijo com Miguel, em uma praça escondida sob as estrelas, um momento de pura alegria que contrastava com a atual tormenta. Porque isso tem que ser tão difícil, pensou ele. No amanhecer, decidiu confrontar os pais novamente. Eu fico aqui, anunciou. Sr. António bateu na mesa. Então adeus, filho. Não volte. Dona Maria, chorando, abraçou uma última vez antes de partirem. João os viu ir embora pela janela, o coração partido. Agora, livre mas sozinho, ele se perguntou se valera a pena. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções para João. Sem o apoio financeiro dos pais, ele precisou arranjar um emprego parcial em um café no bairro Alto, servindo turistas enquanto tentava manter os estudos. Miguel o apoiava incondicionalmente, convidando-o para morar em seu estúdio lotado de telas e tintas. Vamos construir algo nosso, dizia Miguel, pintando retratos de João que capturavam sua vulnerabilidade. Mas João sentia o vazio da família ausente, ligações não atendidas e mensagens ignoradas o atormentavam. Eles vão perdoar um dia, perguntava-se, enquanto via famílias felizes nas ruas. Miguel, com sua experiência, tentava guiá-lo. Minha família me rejeitou no início também. Meu pai, um pescador tradicional de Setúbal, me chamou de aberração. Mas com o tempo, minha mãe voltou a falar comigo. Eles passavam noites discutindo o preconceito enraizado na sociedade portuguesa, onde a Igreja Católica ainda influenciava muitos, apesar da laicização crescente. João se envolvia em grupos de apoio LGBT em Lisboa, como a ILGA Portugal, onde ouvia histórias semelhantes, jovens expulsos de casa, lutando contra a depressão e o isolamento. Essas reuniões o fortaleciam, mas também destacavam o abismo entre sua vida urbana e as raízes rurais. Uma reviravolta veio quando João recebeu uma carta de sua irmã mais nova, Ana, de 18 anos. Irmão, eu sei o que aconteceu. Não concordo com os pais. Você é corajoso. Me liga. Animado, João ligou, e Ana confidenciou que sempre suspeitara, mas o apoiava. A vila está fofocando, mas eu defendo você. Isso trouxe um raio de esperança, mas também medo, e se os pais descobrissem? João decidiu visitá-la secretamente, viajando de comboio para Trás-os-Montes. Ao chegar, escondeu-se em um café local, onde Ana o encontrou. Eles estão magoados, mas te amam, disse ela. Dê tempo. João chorou, aliviado por não estar completamente sozinho. Porém, a visita não passou despercebida. Um vizinho viu e contou aos pais. Sr. António confrontou Ana, proibindo-a de falar com João. Ele escolheu o pecado sobre a família. Ana, rebelde, argumentou, pecado é rejeitar o próprio filho. A discussão escalou, dividindo a casa. Dona Maria, dividida, começou a questionar suas crenças, recordando versos bíblicos sobre amor incondicional. Enquanto isso, em Lisboa, João e Miguel planejavam o futuro, talvez um casamento civil, símbolo de compromisso apesar das adversidades. Mas o conflito interno de João persistia. Ele sonhava com reconciliação, mas Miguel o alertava, não se sacrifique por aprovação alheia. Uma noite, durante um jantar romântico, Miguel propôs, vamos viajar para o Algarve, fugir dessa pressão. João aceitou, e a viagem foi um oásis, praias douradas, mãos entrelaçadas sem olhares julgadores. Lá, eles discutiram Mauta Nocé,
Era certo priorizar o amor próprio sobre o dever familiar. João via amigos gays que fingiam heterossexualidade para manter laços, mas isso o repugnava. De volta a Lisboa, uma traição inesperada abalou tudo. Miguel, pressionado por um deadline artístico, confessou ter escondido um segredo. Anos atrás, tiveram um caso com um homem casado, causando um escândalo. Não quis te contar para não te assustar. João sentiu-se traído. Você prega honestidade, mas mente. A discussão virou briga, com João acusando Miguel de hipocrisia. Talvez eu deva voltar para casa, onde as coisas são simples. Miguel, ferido, rebateu, simples. Sufocante, você quer dizer. João saiu furioso, vagando pelas ruas noturnas. Ele ligou para Ana, desabafando. Estou perdido, mana. Ela o incentivou, volte, mas como você mesmo. Inspirado, João decidiu confrontar os pais pessoalmente. Comprou uma passagem e viajou, o coração acelerado. Ao chegar na fazenda, encontrou Sr. António no campo. Pai, precisamos falar. O pai, surpreso, permitiu a entrada, mas com frieza. A conversa foi tensa. João explicou sua jornada: ser gay não me torna menos seu filho. Eu sofro com essa divisão. Dona Maria, ouvindo, interveio: eu rezei muito. Talvez Deus queira que eu aceite. Sr. António resistia: a sociedade não aceita. Pense na nossa honra. João rebateu: honra é amar incondicionalmente. A noite terminou sem resolução, mas com uma promessa: pense nisso, pai. De volta a Lisboa, João encontrou Miguel arrependido. Desculpa, amor. Vamos ser honestos sempre. Eles se reconciliaram, mas João sentia que a batalha estava longe do fim. Rumores da vila chegavam, vizinhos boicotando a fazenda por ter um filho desviado. Sr. António, enfrentando perdas financeiras, começou a questionar seus preconceitos. A pressão social intensificava-se. Em Trás-os-Montes, Dona Maria enfrentava olhares acusadores na igreja, onde o padre pregava contra pecados modernos. Ela defendia o filho em sussurros: João é bom, independentemente. Isso a isolava, mas a fortalecia. Sr. António, vendo a esposa sofrer, amolecia. Uma carta chegou a Lisboa: venha para o Natal, mas sozinho. João debateu com Miguel: é um teste. Se eu for sem você, traio nós. Miguel, compreensivo, disse: vai e lute por inclusão. João foi, chegando na véspera. A casa cheirava a doces tradicionais, mas a atmosfera era gelada. Durante a ceia, o silêncio reinava. Por fim, João quebrou: eu amo Miguel. Ele é parte de mim. Sr. António explodiu: não aqui. Respeite nossa casa. Dona Maria mediou: António, ouça-o. A discussão revelou feridas profundas. O pai confessou medo de ser julgado, recordando seu próprio pai rígido. João viu vulnerabilidade: pai, você também sofreu com expectativas. Ana apoiava abertamente, compartilhando artigos sobre direitos LGBT. Portugal mudou, pai. Aceite. Sr. António, relutante, permitiu que João ficasse, mas sem menções a Miguel. Na manhã de Natal, um presente surpresa, uma foto antiga da família, com uma nota: pense no que une nós. João voltou a Lisboa esperançoso, mas cauteloso. Miguel, enquanto isso, enfrentava seus demónios. Seu passado o assombrava. O ex-amante casado reapareceu, pedindo ajuda financeira. Miguel recusou, mas o homem ameaçou expor segredos. Isso pode destruir minha carreira, confidenciou a João. Juntos, eles confrontaram o homem, que recuou. Essa crise os uniu mais, mas destacou o preço da visibilidade: Miguel perdera contratos por ser abertamente gay. João, inspirado, escreveu uma carta aberta aos pais: minha felicidade não é negociável. Aceitem-me inteiro. Dona Maria respondeu: estou tentando. Sr. António demorou, mas ligou: venham os dois para o ano novo. Chocado, João aceitou. A visita foi tensa. Miguel foi recebido com educação forçada. Durante o jantar, conversas superficiais evoluíram para debates sobre tradição versus modernidade. Sr. António admitiu: eu errei em te expulsar. Mas acrescentou: a vila não perdoa fácil. De fato, um vizinho confrontou Sr. António: seu filho é uma vergonha. O pai defendeu: meu filho é meu orgulho. Isso marcou uma virada, mas custou amizades. Dona Maria, empoderada, juntou-se a um grupo de mães de filhos LGBT online, aprendendo a combater preconceitos. Em Lisboa, João e Miguel planejavam casar. Mas uma traição veio de Ana, pressionada por um namorado conservador,
ela revelou detalhes íntimos da família em uma fofoca. João sentiu-se traído. Mana, você era minha aliada. Ana pediu perdão, explicando medo de perder o namoro. Isso abalou João, questionando lealdades. Até ela cede à pressão. A reconciliação com Ana veio após uma conversa honesta. Eu errei, irmão. Aprendi que amor verdadeiro não julga. João perdoou, mas o incidente destacou como o preconceito infiltrava até os mais próximos. Enquanto o casamento se aproximava, Sr. António sofreu um infarto leve, atribuído ao estresse. No hospital, ele confessou a João: não quero morrer sem te ver feliz. Isso acelerou a aceitação. Miguel visitou, e pela primeira vez, o pai apertou sua mão: cuide dele. O casamento foi simples, em uma capela laica em Lisboa, com amigos e Ana presentes. Sr. António e Dona Maria compareceram, desconfortáveis mas presentes. É um passo, disse Dona Maria, abraçando Miguel. A cerimônia simbolizava vitória, mas João sabia que a luta continuava. Pós-casamento, eles enfrentaram discriminação. Um vizinho grafitou insultos no estúdio de Miguel. Isso é o preço, murmurou João. Sr. António, de volta à vila, defendeu o filho publicamente na missa: Deus ama todos. Isso dividiu a comunidade, alguns apoiaram, outros boicotaram. A família pagou caro, colheitas sabotadas, isolation social. Dona Maria sofreu depressão, questionando se valer a pena. Talvez devêssemos ter ficado calados. João visitou, ajudando na fazenda. Obrigado por me defender, pai. Sr. António respondeu: custou, mas era certo. Miguel se juntou, oferecendo pinturas para vender e ajudar financeiramente. Aos poucos, a vila amolecia, uma vizinha trouxe comida: desculpe pelo julgamento. Mas uma nova crise. Miguel recebeu uma oferta de exposição em Berlim, exigindo mudança temporária. Vá sem mim? Perguntou João, temendo separação. Miguel insistiu: juntos ou nada. Eles decidiram ir, mas isso significava deixar os estudos de João. Sacrifício por amor, pensou ele. Antes da partida, uma traição final. O tio padre de João pregou contra o casamento, chamando-o de abominação. Sr. António confrontou: você é família, como pode? O tio rebateu: Deus acima de tudo. Isso cortou laços clericais, isolando mais a família. Em Berlim, João e Miguel floresceram, nova cultura, aceitação maior. Mas João sentia saudades. Ligava diariamente, vendo os pais envelhecerem sozinhos. Volto logo, prometia. Uma ligação urgente, Dona Maria caíra, fraturando o quadril. João voltou correndo, deixando Miguel. No hospital, ela confessou: sua felicidade me curou mais que remédios. Sr. António admitiu: errei por medo. Agora, orgulho-me de você. Miguel juntou-se, e juntos cuidaram dos pais. A vila, vendo a dedicação, começou a aceitar convites para festas, olhares amigáveis. Com o tempo, a família se reestruturou. João concluiu os estudos à distância, Miguel expôs com sucesso. Eles voltaram a Portugal, comprando uma casa em Sintra, perto o suficiente para visitar os pais. Sr. António, aposentado, passava tempo com eles, aprendendo sobre a arte com Miguel. Você é bom nisso, elogiava. Ana casou-se com um homem progressista, convidando o casal. Na festa, Sr. António brindou, pela família, em todas as formas. Isso marcou cura completa. Mas reflexões persistiam. João ponderava as escolhas: valeu o sofrimento? Miguel respondia: sim, pois nos tornamos mais fortes. A sociedade portuguesa evoluía, com mais visibilidade LGBT, mas desafios permaneciam, leis ajudavam, mas corações demoravam. No fim, João escreveu um diário: de traições a triunfos, o amor prevaleceu. Mas uma dúvida pairava: foi certo impor minha verdade à família, ou o egoísmo causou dor desnecessária?